muito interessante, ao meu ver. Ele fala assim: a natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. E nós, nessa noite, ouvindo ministração a respeito da fé, irmãos, que nós cremos realmente no que Deus irá fazer na nossa vida. Versículo 3 da palavra de Deus está escrito assim: pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Vamos repetir? Vamos junto comigo? Amém? Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Eu estava lendo esse versículo e eu estava vendo a grandeza desse versículo. Porque é muita complexidade nós olharmos para uma coisa e entendermos que aquilo ali não foi feito como é aparente. Aí eu estava pensando, trazendo pelo lado da nossa vida espiritual. Das maneiras das quais ocorrem na minha vida, e creio que na vida da maioria dos irmãos que aqui congregam, dos irmãos das igrejas de Cristo, em momentos que se deparam com situações na qual ficam um pouco meio que receosos pelo fato de estar diante de uma situação inesperada, uma situação inusitada, uma situação contrária aos seus pensamentos, ou até mesmo às suas virtudes, aquilo que nós pensamos para conosco. No mês de agosto, no final de agosto, estava eu e o nosso irmão Jaco Cardoso, Jaco Marcelo, ali em Suzano, ouvindo uma palestra. Nós ouvimos uma palestra na sexta-feira, e o pastor muito abençoado, ele trouxe uma palavra. Dentro da sua palavra ele falou algo. Ele falou algo que ele não concordava. Eu não concordo com X coisa. Quando chegou no sábado, veio outro pregador. E o pregador de renome, o homem tem diversos livros escritos. É o escritor da revista da Escola Bíblica Dominical, na qual nós lemos aqui, estudamos, praticamos aqui. E esse homem começou a pregar. E aquele pregador que pregou na sexta-feira, que tinha falado algo, estava no presente. E tudo aquilo que aquele pregador, algumas coisas que aquele pregador falou assim: olha, quando você está estudando público, quando você está pregando a palavra de Deus, você não pode fazer isso e não pode fazer aquilo. Não convém que você faça isso, não convém que você faça aquilo. E o que aconteceu, irmãos? Aquele pregador chegou e começou a falar da palavra de Deus e começou a fazer tudo aquilo que o outro pregador falou que não podia fazer. Eu não sei se os irmãos prestaram atenção, mas eu, Cardoso e Marcelo, logicamente que prestamos. E quando nós íamos embora, nós íamos discutindo dentro do carro a respeito das mensagens que nós ouvimos. E tiramos algumas conclusões. Marcelo Cardoso faz que saiu do papo ali no carro, porque alguma mensagem lá dentro, e só de ver umas coisas assim, aquela guerra discutindo, o presidente discutindo a mensagem, os dois. E eu dirigindo assim, então quando partido, ele ficava bravo comigo, eu dirigindo, se alguém levar de mim, o carro vai. Estou brincadeira, tá vendo? Mas foi bem, irmãos, porque nós estávamos discutindo a palavra de Deus, na qual nós ouvimos ali. E tinha conosco o nosso irmão Lucas, e ele só ficava prestando atenção. Ele falava, se esse pessoal começar a brigar aqui dentro do carro, eu não quero nem saber porque quietinho. Mas era uma discussão saudável, porque nós estávamos falando, refletindo no que foi dito na palavra de Deus. Eu estava lendo esse versículo e estava lembrando dessa situação, da qual nós ali 3 dias, ficamos ali por 3 dias, e 3 dias ouvindo a palavra de Deus. E nos 3 dias Deus trabalhou de tal maneira que um pastor chegou e falou uma coisa. Na sexta-feira à noite, o culto foi
horas, isso? 11 ou pouco da noite.